Boa noite a todos. Meu nome é Marina e hoje eu vou falar um pouco sobre geografia. Nessa nossa última série de vídeos, enquanto o Ricardo está atualmente na Itália, eu estou fazendo os vídeos sozinha para abordar outros assuntos também, que não só política externa brasileira, que é muito importante, vai ser o foco do canal, mas também outros tópicos de humanidades que são interessantes, que são importantes, para que a gente faça um resumo, para que a gente entenda mais ou menos, acompanhando com o material, acompanhando com as leituras, com os livros, com a bibliografia correta. Esses resumos podem sim ser muito úteis na hora do estudo. E hoje eu vou falar um pouco sobre geografia. Vou falar sobre a geografia pragmática, mais especificamente, que é uma corrente da geografia. E, bom, a primeira coisa a se falar quando a gente fala em geografia pragmática é pensar diretamente que ela fez uma crítica à geografia tradicional. Por que isso? Porque a geografia tradicional ela era muito centrada no empirismo como base, no empirismo para desenvolver o objeto e tudo mais, e a geografia pragmática ela ataca principalmente esse caráter não prático da geografia tradicional. Sob o argumento de que a geografia sempre teve uma ótica muito retrospectiva, que valorizava demais o passado, em detrimento do presente e também do futuro. Então, com isso você já percebe que a corrente da geografia pragmática preza por uma abordagem que vai desenvolver a ação próxima, a ação futura, uma abordagem prospectiva. E com isso vem aí uma renovação metodológica que busca novas técnicas, busca uma nova linguagem, e dá para perceber que é uma crítica principalmente acadêmica, pelo fato de não tocar nos compromissos sociais já existentes da geografia como um todo, mas sim uma mudança de forma, sem alteração do conteúdo social. Bom, nesse sentido, o pensamento pragmático e a geografia tradicional, eles possuem sim uma continuidade, não é errado falar nisso, por causa do seu conteúdo de classe, principalmente porque os instrumentos práticos e ideológicos da burguesia continuam os mesmos e há apenas uma renovação conservadora da geografia como um todo. E com essa atualização do discurso, o empirismo da observação direta, que era da geografia tradicional, que incluía ater-se somente aos fatos ou aos aspectos visíveis do real, ele é trocado por um empirismo mais abstrato. O empirismo não sai de jogo, ele continua em voga na geografia, mas ele se torna mais abstrato e tem os seus dados filtrados pelas estatísticas. Por exemplo, as médias, as variâncias, as tendências. E nesse processo, o discurso geográfico acaba se sofisticando, de uma maneira que ele se torna mais complexo, sua linguagem se torna mais complexa, e vem aí o raciocínio dedutivo, porque antes havia uma contagem e uma enumeração direta dos elementos da paisagem, dentro da geografia tradicional, e agora vem as médias, os índices, os padrões, uma descrição apoiada na observação de campo, correlações matemáticas. Então é uma geografia que muda realmente essa linguagem e fica uma linguagem mais complexa. Alguns autores, diante disso, afirmam que houve um empobrecimento do grau de concretude do pensamento geográfico, porque o empirismo, como já mencionei antes, não foi abandonado. Ele foi simplesmente um empirismo mais abstrato do que o que antes se via na geografia tradicional. E alguns autores, inclusive o que eu me apoio para fazer esse resumo, afirmam que isso trouxe um empobrecimento sim para o discurso geográfico como um todo. Então, existe essa crítica, porém, o que é preciso saber é que houve uma renovação conservadora dentro do discurso geográfico tradicional que trouxe a geografia pragmática. Dentro da geografia pragmática, nós temos principalmente dois subtópicos, dois assuntos, duas teorias que são as mais importantes, que são a geografia quantitativa e a teoria geral dos sistemas. Que a mais importante é a teoria geral dos sistemas, que ela é mais bem elaborada, mais bem descrita, enfim.
A teoria geral dos sistemas, ela propõe modelos com representações de estruturas fundamentais na organização do espaço. Então, por exemplo, esses modelos são construídos com dados constantes sobre elementos geográficos em localizações, e esses modelos eles se apoiam eles vão explicar, por exemplo, a organização da agricultura, ou a formação de redes de cidades, ou a localização industrial. Como assim? Por exemplo, na explicação da organização da agricultura, utiliza-se o modelo de von Thunen, que ele concebeu uma teoria explicando a localização da produção agrícola em função da distância do mercado. Por exemplo, em um modelo de círculos concêntricos, tendo por centro uma cidade, no primeiro círculo em volta dela você tinha os produtores hortifrutigranjeiros, que ele chama de os mais perecíveis. No segundo círculo você teria a agricultura de grãos de abastecimento e no terceiro círculo a criação de gado, enfim. Já quando você fala em formação de redes de cidades, aí vem a teoria da centralidade, que ela é usada para explicar a hierarquia das cidades em relação ao poder de atração exercido por uma metrópole, em virtude do equipamento lá existente. E quando você fala em localização industrial, utiliza-se um modelo onde a localização de uma indústria é explicável por um equilíbrio entre o mercado consumidor, mercado de mão de obra e reservas de matéria-prima. Então, quer dizer, o que é esse modelo que está dentro da corrente da geografia pragmática quer mostrar? Ele quer mostrar a ideia de que fenômenos se manifestam como sistemas e que eles podem ser aplicados em qualquer região, qualquer localidade que se queira. Então, é interessante entender de onde vem essa teoria geral dos sistemas, que vem dessa renovação do discurso da geografia tradicional que vira geografia pragmática.